Quinta do sexo. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio ele, o guru da sexualidade, meu amigo Hudson. Bom dia, Hudson. Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes. Eu nunca vou me acostumar com essa ideia de guru do sexo, mas tudo bem, né? Tudo bem. Vai acostumar. Tu já é o guru do sexo nacional. Ô, Hudson, qual é a boa de hoje, cara? Pois é, né? A gente falou aqui nos últimos programas muito sobre o tema de hoje, de uma forma indireta, né? E hoje a gente vai falar de uma forma mais direcionada. O que seria então essa tal intimidade? É algo que se leva tempo para conquistar, né? E hoje vamos ter um convidado muito bacana, né? Já convido você a entrar aí no Instagram, terapeuta, escritor. Vamos rolar a live também ao vivo aqui. O papo vai ser com quem hoje, Hudson? Vai ser com o Carlos. Então, só esperando ele entrar aqui, ele disse que vai dar uma arrumada no visual. Tem isso? Pra aparecer na live. Não, foi engraçado que ontem eu ia fazer uma live lá no Intenso Condominial e eu entrevistar um síndico de São Paulo e não deu certo, cara. E no meio da live eu vi uma amiga minha que faz uns carros de condomínio, a Fernanda, falei, Fernanda, entrei na live, vamos bater um papo. E ela falou uma coisa, não, eu tô desarrumado, ficou só, entra aí, pronto. Bota uma máscara aí. Bota a máscara, esconde tudo. Mas é bacana, é isso mesmo. As pessoas têm que também se preocupar um pouco com o visual, né, o Hudson? Tem, né? Mas é normal. Uma coisa é a gente falar aqui sem vincular a nossa imagem, e outra coisa é a nossa imagem, o nosso perfil associado ao. Então já vou te comunicar que aqui está vinculado a sua imagem. Nosso app da Ativa FM, você pode ver nosso estúdio ao vivo aqui, ouvir, porque agora a Ativa FM é televisão também. Tá pensando que, olha aqui. Então vamos começar aqui a nossa conversa. Cara, primeira coisa, o que seria intimidade? Pois é, a intimidade é um vínculo, né, que a gente vai estabelecendo, e ela precisa de tempo, como você mesmo falou, precisa de duas pessoas, no mínimo, né? Pode ser você com você mesmo, não? Pode, só que aí é um outro tipo de intimidade. Será que as pessoas têm intimidade com elas mesmas, Hudson? Ou falta essa intimidade? Falta bastante. É porque a intimidade essa intimidade da qual a gente está falando, essa intimidade mais individual, ela requer que você entenda que existem no mínimo duas versões de você mesmo, né? Só duas? Eu achei. No mínimo. Mil caras. No mínimo. Então, ela requer uma aceitação constante dessa outra versão. Engraçado, a gente tá falando sobre isso. Eu lembrei ontem, a gente estava recebendo aqui na Sala da Música a cantora Tabata, tá fazendo um som muito bacana, né? E a gente falando sobre isso, tem a música dela que é Fênix, né? E eu perguntei que seria Fênix, exatamente a questão de você surgir da cinza, você se transformar. Eu falei assim, eu brinquei com ela que a gente possa ter mais Fênix em nossas vidas, né? No sentido de a gente estar sempre recomeçando. E a partir do momento que você tem intimidade com você consegue entender e aceitar melhor os finais, vamos dizer assim, né? Que a gente tem, por exemplo, eu, Thiago, entendo que a vida é feita de ciclos mesmo, né? Começo, meio, fim, a própria vida é assim, né? E a gente entender que faz parte, às vezes você encerrar um processo e começar outro, né? Apenas que aquelas pessoas às vezes não aceitam muito bem, principalmente no caso final de relacionamento, essas questões, né? A intimidade, Thiago, ela pressupõe confiança, né? Você não é íntimo de quem você não confia. Então, nesse caso da individualidade, a pergunta que ficaria, né, para a gente entender melhor é: você confia em você mesmo? Cara, essa é uma boa pergunta, né? Reflexão, hein? Esse é um bom ponto para a gente começar a falar sobre intimidade. Intimidade e a partir de nós. interessante, né, cara? Porque começa, a gente bate muito nessa técnica, tá muito na alta, os coaches e o pessoal de autossabotagem, né? Porque se tem autossabotagem, é um sinal que talvez você não tenha autoconfiança em você mesmo, né? Ou assim, é porque assim, nós não conseguimos ser vigilantes e nos monitorarmos o tempo inteiro. Então a pessoa pode até ser autoconfiante e em alguns momentos em alguns aspectos ter momentos em que ela não se monitora, que ela não se observa tanto, e aí de repente o comportamento dela acaba sendo mais evasivo, e aí ela tem uma certa dificuldade de lidar com essa confiança. Então varia muito, é circunstancial, Thiago. Eu posso falar que é circunstancial. É verdade. Agora eu quero ouvir a voz da experiência, o nosso
Guru Master, a lenda do rádio brasileiro, João Paris. Ô João, o que você acha que é intimidade, cara? Você é um cara íntimo de você mesmo? Ah, eu sou, acho que todo mundo tem um certo momento de intimidade com ele mesmo, né? Todo mundo tem, isso aí é normal, né? Não é só você ter intimidade com as outras pessoas, com a sua parceira, né? Alguns com os seus parceiros, seja, entendeu? Mas a intimidade existe também pessoal, né? Você tem as suas coisinhas, né? Até suas coisas, uma peça de roupa íntima que você gosta, você tem uma intimidade. Eu acho que passa a ser isso, né? Não, Guru? A intimidade, ela é um processo consciente, né? Quando você age de uma forma inconsciente, pelo medo, por exemplo, né? Você tem um medo e aí você se retrai e não quer falar sobre determinado assunto e tal, aquilo já não é necessariamente intimidade. Aquilo é uma reserva, aquilo é um medo, em geral, agindo. E assim, eu acho que, vamos dizer assim, a gente vê, será que o mundo hoje não vamos dizer assim, está contra a intimidade? Porque é tanto aplicativo, é tanta rede social que acaba que você não aprofunda em nenhum tipo de relacionamento. E eu falo até no geral, eu falo de emprego, trabalho, tudo isso, né? Parece que o que se prega é que não é bom você ter uma relação. Para a gente entender um pouco isso, Thiago, a gente vai falar de um movimento muito curioso que é o da autorresponsabilidade. Porque na nossa cultura, por que a gente muitas vezes não consegue ser íntimos de nós mesmos ou não conseguimos desenvolver relações saudáveis de intimidade com o outro? Se a gente parar para pensar friamente, a nossa noção de responsabilidade é uma noção de compromisso com o outro. Em geral, compromisso sempre com o outro. Não, é verdade. Quando a criança começa a ter um pouco mais de independência, que começa a fazer as coisas por conta própria, as primeiras noções de responsabilidade que a gente recebe para que a gente se torne adolescente e se prepare para a vida adulta são: vai escovar os dentes, você tem que comer direito, está dormindo no horário errado. Então, são responsabilidades que são nossas, né? Mas sempre em relação ao outro. Por quê? A gente tem medo da punição. Não existe uma intimidade, em geral, dos pais para com os filhos. Porque, olha só, para entender melhor essa questão, vamos pensar na outra forma de tratar isso. Ao invés do pai chegar, ou da mãe chegar e falar assim: se você não escovar os dentes, você vai apanhar. Ou, se você não escovar, você tem que escovar os dentes em tal hora, porque senão eu vou fiscalizar, né? Em vez de criar esse mecanismo da responsabilidade com o pai, é interessante começar a trabalhar a partir de um certo momento a relação, a responsabilidade do filho para com o filho. E, tipo assim, ao invés de dar regras, fazer com que o filho entenda limites. Por exemplo, meu filho, se você não escovar os dentes, você vai ter problema. E você gosta dos seus dentes, os dentes podem cair, sabia? Você pode ficar sem eles. Imagina você mastigando, você tendo a comida, tendo que triturar a comida e não podendo utilizar os seus dentes que servem para isso. Já imaginou isso? Isso é limite. Você coloca a pessoa diante de uma situação limite. Automaticamente ela vai evitar se aproximar dessa situação de risco. Entende? Não é pelo medo, é pela consciência. E aí isso se torna uma responsabilidade consigo. Essa responsabilidade consigo vai permitir que no futuro você construa uma intimidade. Principalmente se responsabilizando por aquilo que é seu e cuidando daquilo que realmente te importa. Então, essa pessoa, a partir do momento que ela entende essa noção de autorresponsabilidade, ela vai... Não só... Aqui a gente está usando um exemplo esdrúxulo de escovar os dentes, mas ao entrar numa relação, ela vai se preocupar com os próprios sentimentos. Não, mas o que você fala é interessante, porque se você for ampliar o exemplo, ele vai cair para várias coisas, né? A questão também é que a gente não tem essa educação emocional, né, E aí, talvez, igual assim, hoje tem muita questão do coach e tal, a gente vê que a doença do século é a depressão, né? Essa questão de não se conhecer, os medos, né? Porque
talvez a confiança, igual você falou, talvez nem no outro, é em você mesmo, né? De confiança em falar aquilo para o outro. Mas será que às vezes é o medo de como é que o outro vai utilizar aquela informação, Hudson? Quando você não se conhece, você passa a ter medo de praticamente tudo. Você não sabe até onde você vai, o que você consegue fazer, né? Então qualquer coisa é assustadora. Para uma criança isso não é assim, apesar dela não ter grandes potenciais, porque para ela tudo é novidade. Não tem, o filtro não está estabelecido. Agora, para um adulto ou para alguém que já tem, um indivíduo que tem um pouco mais de experiência, esse mesmo tudo, essas experiências que são ofertadas a ele, podem causar, na verdade, um constante contato com o medo. E outra coisa, a gente fala de pessoas talvez com certos traumas, né? Porque você passa pelo relacionamento, às vezes não deu certo, foi meio conturbado, todo mundo próprio já fica aquele pé atrás, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí você fala, já vamos devagar, eu não falo certas coisas, por medo, não sei da reação da pessoa, ou como essa pessoa na frente pode utilizar essa informação. E aí acaba já entra numa relação meio capenga, vamos dizer assim, né? Você não dá 100%. Eu vou pegar, já que você falou que o mal do século é a depressão, vou pegar uma fala do Renato Russo, que fala, o mal do século é a solidão, cada um de nós imerso em sua própria arrogância, esperando por um pouco de afeição. Por quê? É a dificuldade de lidar com a nossa própria presença, com a autorresponsabilidade, com a própria intimidade, que faz com que nós não consigamos também nos inserirmos numa relação de forma saudável, de forma comprometida. É porque, como você falou, eu acho que está muito... É você com você mesmo, né? Se você está bem, você vai. Se você não está bem... E aí parte você falou da autorresponsabilidade, do autoconhecimento também, né? E caminho por isso. Mas aí, o João falou também interessante, né? Às vezes tipo, buscar esse momento de intimidade, de se conhecer, né? Sem medo, né? Vamos dizer assim, buscar igual a Tabata fala na música, né? Sair desse fênix aí, ressurgir da cinza. Mas eu quero falar com o nosso convidado, ele está na live já? Acabou de entrar aqui. Então, chama ele para lá bater o papo, eu quero ver o ponto de vista dele. Como é que... Carlos Carvalho. CC, Carlos Carvalho. CK. E vamos lá, hoje Quinta do Sexo Ativa FM 91.1, essa enciclopédia de sexual com o nosso guru, o Hudson aí, sempre tem minha amiga Ana Paula também, Ana Flávia, manda um abraço para elas, devido a algumas normas aqui, tudo seguindo, né, do lockdown, tudo se adaptando aqui à nossa realidade. Aí, entramos aqui com o nosso convidado. Amigo Carlos. Fala aí, meu jovem. Bom dia todo mundo. Tá me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Pô, legal. E aí, obrigado aí pelo convite, Hudson. Beleza. Vou deixar o nosso mestre de cerimônias aqui se pronunciar e te fazer as perguntas. Estamos aqui, né? Devagarzinho. Primeiramente, bom dia, Carlos. Tudo bem, meu jovem? Bom dia pra você também. Caraca, que alegria, hein? De manhã, 7 horas. Cara, aqui a gente não brinca não, cara. Aqui é 1002%. Ainda mais que o nosso guru, você conhece o guru do sexo brasileiro, assim, o Hudson? Conheço. Faz umas terapias comigo também. Cara, eu tô falando sobre intimidade. Eu queria saber, do seu ponto de vista, que seria, para você, o que é intimidade? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Sei lá, cara, acho que é muito subjetivo isso, né? Tem intimidade na relação dia a dia, tem intimidade em relação sexual, tem vários tipos de intimidade e vários níveis também, né? Sei lá, uma intimidade do dia a dia com o casal, sei lá, você usar o banheiro na frente do seu parceiro, sei lá. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que é tranquilo com isso. Eu faço parte do segundo grupo, sou de boa. Eu acho que é isso, depende também. Acho que a intimidade é uma coisa que se constrói também. Né? Acho que meio que não se define também. Ela é muito, como eu disse, é muito subjetiva, assim. Para cada tipo de pessoa vai ser uma coisa, entendeu? Às vezes tem limites que são impostos em um certo nível, para uma pessoa, para outra já não é. Tá? É bem subjetivo, assim. Bom, nessa questão aí, é interessantíssimo que o Carlos falou, porque como o Vygotsky fala, né? Nós precisamos do contato com um indivíduo mais experiente, seja ele nosso pai, nossa mãe, nosso companheiro, nossa companheira, nossos avós,
que tenham condições de aproximar a linguagem, né, que ele tem com a nossa, para conseguir transmitir essa mensagem. Então, olha só, assim, nas entrelinhas, o que o Carlos disse aqui. É como uma construção mesmo, né? Então, nesse caso, precisamos de, no mínimo, um indivíduo mais experiente, o parceiro ou a parceira, né, que tenha um desprendimento maior. E é importante ressaltar que ele não está falando de idade, né? Não, está falando de forma de pensar, de conhecimento mesmo, né? Isso. Então, o parceiro ou a parceira, às vezes, pode ser já dentro de um casamento, né? Que tem a sensibilidade para perceber a dificuldade ou a não compreensão do outro diante dessa intimidade e que consiga ali criar um espaço, uma abertura para que essa questão seja colocada em discussão ou, no mínimo, que seja conversada de alguma forma, né? Vou pegar o exemplo aqui do que o Carlos deu da intimidade de usar o banheiro, né? Se duas pessoas são reservadas e acham isso algo extremamente íntimo a ponto delas não compartilhar esse momento, é muito difícil que qualquer uma delas se coloque à frente e tome essa iniciativa, né? Então, precisamos, no caso, de um indivíduo que tem um pouco mais de experiência nesse sentido e que tenha sensibilidade, né, para conseguir acessar a outra pessoa sem ser invasivo, né, para poder propor, falar, olha, então, eu acho que é natural, eu acho que dentro da nossa experiência, olha as coisas que a gente já fez junto, né, não faz sentido ter esse tipo de reserva, essa dificuldade, esse medo de ver um ou outro utilizando o banheiro, né? Então, só que essa é uma questão que vai muito das negociações do próprio casal. Isso é totalmente intimidade. Cara, agora assim, ele falou, é interessante você falar do banheiro. Aí eu pensei, eu pergunto para você, para um amigo Carlos aí também. Será que a intimidade é mais uma autoproteção, cara, do que um medo? Bom, vou responder. Nossa bala. Primeiro? Beleza. Então tá bom, aí. Fala aqui. Repete sua pergunta só para deixar claro. Vamos lá. A intimidade. Agora está falando de intimidade de tomar banho, tá, porque muitas vezes que eu entendi, eu senti que às vezes é uma forma de você autoproteger, se autoproteger. Então você não dá essa intimidade para o outro. Ou não cede, vamos dizer assim, não é dar, é ceder, né? Vamos dizer assim. Ceder o outro te conhecer mais, né? Lembra que eu falei aqui, agorinha, falei que intimidade se confunde com o medo em alguns momentos, essa reserva se confunde com o medo? Se você é suficientemente íntimo para entender as suas particularidades, você não vai ter vergonha necessariamente daquilo que é natural, como utilizar o banheiro, né? Certo. Ainda mais diante de uma pessoa com quem você já construiu uma certa intimidade. Porque para ser íntimo de outra pessoa, você tem que ter uma certa maturidade para se mostrar e para se mostrar de forma natural, sem que aquilo pareça um medo, sem que se faça um alarde, sabe? Coloque a pessoa em alerta com aquele comportamento. Então, se a gente está utilizando esse bloqueio, essa barreira do medo, a gente não está sendo íntimo, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, é porque aí está invadindo a minha intimidade. Bom, não necessariamente isso é intimidade, não, né? Isso é muitas vezes uma dificuldade que você tem de lidar com algo, porque se aquilo te afeta, você tem que começar a se perguntar se você realmente se aceita. Porque nesse caso do banheiro, acho que tem a questão do espir, né? O outro nu, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que não gostam, né? Tem gente que não se vê nu. Tem gente que não suporta se ver nu. Então, podemos dizer que essa pessoa é íntima dela mesma? Teoricamente não, né? Porque eu acho que, para mim, Thiago, intimidade é algo mais profundo, né? E você acha que essa pessoa que tem dificuldade de acessar o próprio corpo vai permitir que outra pessoa tenha acesso a esse corpo? Jamais, nem ela faz isso. Mas eu quero ver o ponto de vista do Carlos aí. E aí, então, Carlos? O Hudson entrou na questão do medo, né? E o medo já não entra na questão que
já não fica subjetivo que tem experiências ruins antes, já? Porque se você tem medo de alguma coisa, é porque aconteceu algo ruim, né? Claro. E aí você, posteriormente, tem medo daquele mesmo tipo de situação. Acredito que nas primeiras relações, talvez as pessoas não tenham esse tipo de receio de ter essa intimidade exposta e tudo mais. Seja uma coisa, até porque é uma coisa bem mais sentimental, menos física, né? Eu acho até estranho usar para a relação entre duas pessoas a palavra intimidade, porque eu, pelo menos, tenho um ponto de vista que intimidade é uma palavra muito pessoal, assim, ó. Intimidade é íntimo, né? É seu. Não sei se afinidade seria uma palavra melhor para usar nessa questão. Mas tem a coisa da experiência que você falou também, que eu ia até te perguntar, é necessário que outra pessoa seja mais experiente para se construir intimidade no casal? Ou se você tiver o mesmo nível, a mesmo tipo de maturidade ali, se ela não se constrói junto, né? Também. Bom, a gente pode... Excelente pergunta. A intimidade e a maturidade, elas, em geral, caminham juntas, né? Porque a maturidade pressupõe que você tenha um nível de autoconhecimento maior. Para você ser considerado maduro, você precisa saber lidar mais com os seus potenciais, com as suas dificuldades, e aprender a gerenciar isso de forma que os seus resultados sejam melhores socialmente falando. Porque se você é reprovado na perspectiva social, nos eventos sociais, você não é considerado maduro. Né? A maturidade... um nível de avaliação que eu acho errado, mas é isso. Mas é isso, né? Beleza. Então, a noção que nós temos de intimidade, ela vai muito de acordo com essa capacidade que nós temos de gerenciar as nossas habilidades internas. Entende? Tudo bem? Bom, então assim, é necessário que haja, obviamente, um certo nível de maturidade, um certo nível de autoconhecimento, para que a gente comece a falar que as pessoas têm abertura para essa intimidade numa outra relação. Porque para que haja essa abertura da intimidade na relação, e principalmente na relação sexual, é necessário que a pessoa tenha um certo grau de intimidade na sua individualidade consigo. Vamos usar essa questão do corpo? Se eu tenho dificuldade de me ver nu, no momento do sexo, eu estarei despido. Então, eu vou me sentir à vontade diante de uma outra pessoa se eu tenho dificuldade de me sentir à vontade sozinho, comigo mesmo? É difícil imaginar isso. Entende? Não, é verdade, com certeza, né? E outra coisa, vai impactar na relação, porque você não tem autoconfiança, vamos dizer assim, né? É isso mesmo. A intimidade e essa auto-intimidade que a gente colocou aqui, ela vai nascer da autoconfiança. Vai nascer do quanto você se permite se acessar. Porque não é isso, a intimidade não é a permissão que nós damos ao acesso. Isso é intimidade. A permissão que nós damos para uma negociação entre duas pessoas. E é interessante, né? O Carlos falou uma coisa interessante da palavra, né? Tem se usar a palavra, né? Ele falou aí, né? Porque é tão subjetivo e tão íntimo, vamos dizer assim, né? Porque, assim, igual a gente falou, tem várias esferas, né? Talvez na esfera do comportamento, você com você mesmo, né? Mas o que eu fico pensando, igual eu queria até que a opinião do Carlos já falou sua opinião sobre isso. Será que o mundo está sendo construído para que não tenha intimidade entre as pessoas? Se a gente partir da ideia de que a intimidade pressupõe conexão, e aí vamos para falar mesmo de relacionamento de sexo, de coisa... Se a gente pensar nisso, de entrega e tal, não estamos nos preparando para essa conexão, não. Porque cada dia mais estamos nos defendendo mais, né? O autoconhecimento, ou o que chamam de autoconhecimento, vai mais no sentido egoísta, né? Às vezes esse egoísmo é bom, porque a gente tem que saber defender os nossos interesses. Mas quando vira uma batalha constante para se reafirmar, para se colocar numa posição de poder, né? Que é o que geralmente as pessoas têm feito, de status, de se elevar, defendendo o que é importante para elas, você já começa a diminuir as possibilidades de negociação, e com essa diminuição,
da negociação, muitas outras coisas vão juntas. Uma delas é a capacidade que nós temos de nos conectarmos com o outro. Porque, olha só, vamos pegar aí as pessoas que carregam várias bandeiras, várias causas individuais ou até de grupos minoritários. Essas pessoas, em geral, não estão abertas a uma conexão com outras realidades, com outros discursos. Porque assim, eu quero ver a opinião do amigo Carlos aí, depois eu comento. Beleza. Então, comente, cara. O que você acha? Como é que é o nome do locutor gente fina aí mesmo? Que eu conheci hoje. Que o Thiago falou sobre a dificuldade das pessoas terem esse tipo de intimidade. Hoje está desaparecendo, né? Está bem mais difícil mesmo. Você entrou na questão do autoconhecimento, realmente, que é muito... Chega a ser egoísta. Não de um ponto ruim, mas talvez chegue a alguns pontos em que você esquece muito do mundo à sua volta e acaba se voltando para si mesmo. É aquele negócio, né? Todo remédio, nas quantidades erradas, vira veneno. E hoje em dia eu acho que, por conta da pandemia, pelo menos por hora, a gente não tem nem como construir mais esse tipo de coisa, né? Porque a intimidade, acho que ela começa na cabeça, na mente. Você tem que intimidade não é só a relação que você tem sexual, física com a pessoa. A intimidade, ela conota uma ligação de essência ali, sabe? Para você se entregar para a pessoa. Que nem você estava falando, por exemplo, às vezes você não se aceita nem o seu próprio corpo, como é que você vai ter intimidade com alguém, né? No caso. Existem, pelo menos já aconteceu comigo, coisas que eu não gostava no meu corpo, mas tendo uma outra pessoa comigo, eu me sentia à vontade com isso, entendeu? E aí meio que foi o efeito contrário, saca? Isso aí eu achei legal você falar, mas porque você falou certo mesmo, no geral mesmo é isso que acontece, mas também acontece essa pequena coisinha, assim. E aí sobre essa coisa aí da dificuldade da criação da intimidade hoje em dia, tem todas essas questões que a gente já não está no momento propício para esse tipo de coisa. E essa questão da gente se conhecer mais, que hoje em dia está muito mais em voga isso, né? Você se conhecer, se libertar, se aceitar e tudo mais. Acho que a gente está olhando muito mais para si, menos para o outro, e isso dificulta você ter intimidade, criar relações com as pessoas. Assim, comentando o que você falou sobre a pandemia, principalmente, eu vejo em consultório, cada dia mais, e eu sei que vai chegar mais, né, porque as consequências da pandemia a gente nem começou a ver, ela não acabou ainda, né? Algumas pessoas já chegam até com um diagnóstico de estresse pós-traumático. Então, olha só o nível de medo e o nível de instabilidade, de incerteza que a gente acaba construindo num cenário como esse. Como vamos falar de intimidade com tantos bloqueios, né, com tantas possibilidades restritivas de relacionamento? Não, e outra questão, eu quero comentar, mas, cara, o Carlos é muito bacana, gente boa aí, o comentário é muito interessante, pensar, ele fala muito interessante, né, que todo remédio demais vira veneno, né? Aí eu pergunto, cara, eu vejo uma reflexão na minha mente, cara, acho que a gente tem muito remédio na sociedade hoje, né, de coach, autoconhecimento, não sei o quê, e acaba que você não dá tempo para você se conhecer, entender como é que você pode utilizar as ferramentas, né? E outra coisa também que vem à mente aqui, eu também trabalho muito na área de condomínio, né, e estava comentando sobre aquele caso do shortinho, né? E aí começou a discussão entre eu aqui e minha parceira de mesa, e ela falou uma coisa interessante, assim, e ela falou assim, eu acho, o que me chama mais atenção é uma mulher criticar outra mulher. Aí eu falei assim, o que tem a ver? Quer dizer que só porque é mulher não pode criticar? Então, assim, a gente vive nesse grau de extremismo, né, cara? Cada na sua tribo, e não quer dizer que aquela pessoa está naquela tribo não pode comentar com a outra, não pode conversar com a outra. Então, assim, peraí. Então, assim, até que ponto é bacana essa causa mesmo, entendeu? Ontem o Gabriel o Pensador, que é um artista que eu admiro muito, ele fez um vídeo no Instagram dele. Quem quiser vá lá e assista, acho super válido e super interessante. Eu vi também. Ele fala justamente disso, dessa criação de tribos, dessa criação dessa individualidade que passa a ser nociva, porque todo mundo buscando destaque, acaba que ninguém se destaca de fato, né? Nem se destaca pelas coisas positivas. A gente acaba deixando de pensar, alimentando um ódio, né? Na tentativa de se defender de ataques que nem existem, na verdade, nem são ataques. Às vezes uma pessoa apenas se opõe à sua ideia
E aí Exatamente. começa Aí ontem foi engraçado, assim, isso pra gente, a questão da gente ter, assim, tudo a ver com intimidade isso, né? O extremismo e tal, e a vida da pessoa quer se conhecer. Aí eu fiz uma live ontem à noite com uma colega minha comentando sobre isso. Mas o que eu queria ressaltar é exatamente o seguinte, que hoje a gente pega só fragmentos das coisas, né? Instagram é um fragmento. É um pequenos textos, pequenas ideias, não tem algo profundo. E aí você se baseia a sua opinião sobre aquele pequeno fragmento e vai pesquisar. Você vai atrás saber a causa por trás, né? No caso do shortinho, ela falou da repressão. Mas e peraí, eu vivo na sociedade. Entendeu? Então, peraí, como é que é mais importante? Então, eu abri o leque para as pessoas correrem para esse lado. Vamos pensar um pouco mais, vamos refletir um pouco mais. Igual você fala do caso da intimidade, por isso você tem a questão da intimidade, né? As pessoas, com certeza, estão cada dia com mais medo de ter essa intimidade com o outro, porque ela pensa que o cara pode usar isso na rede social, pode usar isso contra mim mesmo, entendeu? Então, eu acho que passa mais porque a sociedade está com muito medo, fica mais que coragem de fazer as coisas. E aí eu penso o seguinte, quando você vai muito para as tribos, você quer se isolar. Mas você vive em sociedade. Não existe, não tem como você isolar. Porque, querendo ou não, você vai viver na sociedade, você tem acesso àquelas outras tribos, de qualquer um jeito do outro. Então, eu acho que não é a melhor saída você ter esse isolamento, talvez para você buscar a sua intimidade. Eu vou dar um exemplo do que você falou aí, perfeito o que você falou. Vou dar um exemplo dessa questão da informação aplicada no contexto particular, que é o mais engraçado, mas é real. Pessoas estão se conhecendo e tal, e de repente, num dado momento, a mulher chega e fala assim: eu não gosto de sexo oral. Não gosto de sexo oral. O cara, ao invés de tentar entender... eu vou usar esse exemplo característico pelo seguinte. Geralmente, a mulher é colocada numa posição de que tem que gostar e tal, e o homem exige isso dela, em linhas gerais. Por isso que eu estou usando esse exemplo. Né? E aí, ela fala, não gosto de sexo oral. O cara, ao invés de entender essa realidade individual, de peraí, por que você não gosta? Você já experimentou? Né? Muitas vezes não há isso. O que há é, porra, então quer dizer que a gente não vai fazer sexo oral? Cara, que droga. Então, porra, e eu, acabou o tesão, né? Acabou o tesão. Aí começa aquela coisa, né? Começa uma guerra desnecessária, porque, pô, cara, mas o que eu mais gosto é sexo oral. E aí, como é que a gente faz? Sabe? Aí a pessoa, como você não escutou, como o cara não escutou, não prestou atenção, não criou a oportunidade da intimidade, isso é muito importante, principalmente para as mulheres, ela fala, sinto muito, né? Não curto, não vou fazer, cara, acho isso, vou ficar botando, né, um órgão, uma parte da outra pessoa na minha boca, sem conhecer, você nunca entende? Não é assim que funciona. Então, o cara vai começar... E aí, olha só que interessante. De novo, ao invés de entender a situação, por uma brecha que ele, geralmente, os homens encontram, eles vão falar assim, então tá. Então você tem que me conhecer, depois de um tempo a gente vai rolar. Então, assim, é muito egoísta, assim, você entende? É uma perspectiva muito egoísta e tem tudo a ver com a forma como a gente lida com a informação fragmentada. É só aquilo que serve pra gente, aquilo que é importante pra gente, eu esqueço que existe um outro lado que pensa, que sente, que vive. Não, e outra coisa, né? Você parte do princípio do interesse próprio, né? Interesse próprio. E que intimidade, entende? Como há abertura para intimidade? Quero que o Carlos comente essa situação. Eu achei interessante isso aí que você falou do oral, né, no caso. Eu acho que o homem, no geral, ele trata o sexo como se fosse um pacote básico, né? Tem que ver as paradas já prontas. É oral, papai, mamãe, frango assado, canguru perneta, e o que vier a partir daí é lucro, né? Mas o cara, eu acho que isso aí que você falou certinho, se problematiza uma coisa que não precisa, entendeu? Que é uma coisa da cabeça. E aí o cara vê um probleminha só porque ele gosta, ela não gosta. Aí o cara vê um probleminha ali que cria-se um problema gigante, fica tentando matar barato com canhão. Aí eu acho interessante isso aí que você falou, realmente. Eu já, quando eu era bem mais novo, já passei por situações parecidas que eu tive o mesmo tipo de postura, né? Não me orgulho disso também, que eu aprendi, que a gente vai aprendendo, né? Mas eu acho que é aí que entra a questão da intimidade. Se chega nesse ponto,
eu acho que a intimidade já não era um pré-requisito aí, sabe? Porque não que você precise conversar com a pessoa, fazer uma entrevista, o que você gosta, tal, tudo mais, né? Fazer o check lá no papel e pronto. Mas eu acho que aí a intimidade já não era uma coisa que fosse essencial na relação, por causa que, como eu disse, eu particularmente acho que ela começa na cabeça, né? Você tem que ter aquela intimidade e aquela conexão emocional, mental, tanto de ideias, e isso aí vai partindo para outros campos físicos mesmo. Que nenhum pensamento, quando você vai mover sua mão, o pensamento surge primeiro na sua cabeça, depois você moveu sua mão. E eu acho que a intimidade deve ser desenvolvida da mesma forma. É bacana, né? O que ele fala, eu acho interessante o que o Carlos fala, né? Sempre o homem sábio. Eu acho que esse cara também é guru do sexo aqui também. O cara é fera, não conheço. Quem dera. Pelo papo dele. Eu ainda quero trazer ele aqui pessoalmente. Com certeza vai ser um prazer você vir bater um papo. Interessante que ele fala. Pela fala dele, e aí eu venho na minha mente aqui também, pensando que caiu uma ficha aqui. Eu posso ter um relacionamento sem ter intimidade. Você pode se blindar. Porque a intimidade, vamos dizer que não é um aspecto de sucesso do caso do relacionamento. É porque assim, você pode ter uma relação mais rasa, né? Você pode ter uma relação... porque falar sem intimidade total é meio complicado, entendeu? Porque você está abrindo a sua vida, você está se permitindo o contato. Mas você pode se relacionar. Acho difícil em nível sexual sem que haja um mínimo de intimidade. Mas sim, é possível, né? Porque eu te falo, tá ficando chato. Você imagina igual ele falou aí, você pega, preencher vou transar com você, tem que preencher um formulário antes, né? Mas tem gente que nem isso faz. Tem gente que nem intimidade já vai pro jogo já. Já vai direto. Tem nem treino, é jogo. Não tem treino, já vai direto pro Tem treino, é jogo. Você já passaram por isso? Você tá conversando com a pessoa e fala assim, posso fazer uma pergunta? Aí fica lá gelado, né? Porque a pessoa tá querendo dar uma sutilidade, né? Já fica, melhor perguntar antes. Não quer fazer direto, melhor perguntar. Eu posso fazer uma pergunta, é maravilhoso, né? Porque é uma pergunta para fazer outra. Então... Já fez, né? Já fez. Mas, cara, é interessante, esse tema é legal, porque a gente começa a conversar, a gente começa a abrir muita lacuna, vamos dizer assim, e a gente começa a entender cada viés, né? E é bacana isso, cada um tem um ponto de vista, né? E ninguém tá errado, o que é mais bacana é isso, né? Só que assim, Estamos intimidando hoje todo mundo aqui, estamos intimidados. Como é que seria o nome correto? Não estamos intimidando ninguém. Estamos construindo intimidade. Tá falando que você é o guru, você não acredita, velho. Vamos fazer a lista primeiro aí. Faz a lista primeiro. O Carlos é artista aí da cidade, super inteligente, tem músicas maravilhosas. Vamos trazer na sala da música aqui, quarta-feira. Claro, qualquer dia desse a gente traz. E assim, o Carlos é um companheiro meu de filosofia, real, assim, de sentar na varanda, né? E trocar ideia. Então vocês são muito íntimos, né? Nós somos extremamente íntimos, não, Carlos? Com certeza. Carlos é meu companheiro de madrugadas. Eu queria ser o guru do sexo. Mas... Então, é porque, assim, a gente pode falar de intimidade em vários graus, né? E não precisamos... Esse ponto é muito importante, né? Não precisamos ter o contato sexual para nos considerar íntimos. Exatamente, nada a ver. Isso é fundamental. Se pode ser entre pai e mãe, né? Entre filhos, entre irmãos, talvez, entre amigos também. Porque, igual a gente falou aqui, eu acho que a intimidade é muito grau de confiança, né? Completamente. Não é verdade? Quando você confia no outro? Igual a gente falar, eu confio a vida em você, vamos dizer assim, né? Então, assim, e isso é saudável. A gente tem que começar a confiar nas pessoas. Porque isso faz parte da vida, senão vai ficar toda hora defensivo. A intimidade geralmente vem quando a gente começa a ter segurança para abrir questões que a gente não abriria para outras pessoas. Esse é um bom termômetro de você falar assim, nossa, estou me tornando íntimo de alguém, né? Estou criando uma intimidade com alguém. E vamos lá, né? Esse seria, digamos, o ideal de uma relação minimamente saudável entre homem, mulher, homem, mulher, independente do sexo, do gênero, da orientação, da experiência sexual. A ideia é que as pessoas consigam se conectar, consigam criar aberturas para
para a entrada, para a inserção de outras pessoas na sua vida, sem que o medo seja a mola propulsora aí para que as relações funcionem, né? Então, uma relação que é movida pelo medo, muito dificilmente ela vai ser íntima, muito dificilmente ela vai se comportar de forma madura, e muito dificilmente ela vai ser vivida, vai ser experienciada de uma forma livre, né? Você dificilmente vai conseguir aproveitar uma relação como essa, porque você vai estar cheio de receios. Até onde eu posso ir? E aí a pergunta que eu deixo e vou passar para o Carlos. A intimidade, quando você sente esse pisar nos ovos, sabe? Estou sempre pisando em ovos. E essa é uma queixa que sempre aparece nas consultas, sempre aparece no consultório, tá? Principalmente mulheres. Eu não sei o que falar para ele. Eu tenho medo de parecer muito extrovertida, parecer que eu estou dando muita abertura, ele pode entender mal, ou posso, às vezes, não estar dando tanta abertura assim, sabe? Eu posso acessar coisas nele que podem gerar desconfiança, que podem trazer desconforto. E aí? Medo, né? Mas vamos lá, eu quero ouvir o amigo Carlos, nosso segundo guru do sexo. Então, você falou sobre essa questão do pisar em ovos. Ultimamente a gente tem visto muito isso. Com certeza você vai ver mulheres, a maior parte de mulheres reclamando disso. Muito por um assunto que ficou muito pelo conhecimento geral ultimamente, que é a questão dos relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos tóxicos. Isso, obviamente, não acontece numa relação saudável, né? Você tem que ficar com medo do que você vai fazer. E se eu vou sair, o que eu posso fazer e tudo mais. Isso vai se transmitir em qualquer parte do seu relacionamento, porque, como você mesmo disse, uma coisa que é pautada pelo medo, dificilmente vai chegar a um patamar físico, ou se já tiver, né, vai se evoluir muito dentro disso, sem ser aquele pacote básico, como a gente já falou já. Eu mesmo, na minha relação com a minha mulher, Thaís, não falar o nome dela, tá chateada, a gente é muito tranquilo com as coisas. A gente se cobra em algumas coisas, sim ou não, mas eu acho que a nossa intimidade em questão, falando de mim e dela, a gente é muito livre, entendeu? Eu lembro até hoje, no começo do relacionamento, ela chegou pra mim e falou assim, se um dia eu fizer isso, não sei o que, e não te avisar, você vai ficar chateado, não sei o que. Eu falei, eu particularmente não. Até porque se eu quiser fazer o mesmo, eu não quero ter que ficar te avisando de tudo, entendeu? E isso aí a gente se criou assim de uma forma que, mesmo não se conhecendo muito tempo antes, a gente se tornou bem amigo. E é uma ótima forma de você desenvolver intimidade com alguém sendo amigo. Geralmente você vê muitos casos de relacionamentos que dão certo mesmo, as pessoas eram grandes amigos antes. Entendeu? Porque você se conhece, você tem intimidade, mais uma vez entrando na questão daquele duelo mental que você cria com outra pessoa, que é muito importante. E isso aí aí vira um dominó. A primeira pecinha, o resto já vai tranquilo, caindo, porque você já vai construindo relação física, já vai tendo intimidade em todos os níveis, tanto conversa quanto em outras coisas, entendeu? E nessa questão aí, foi o que eu falei, relacionamento tóxico, negócio de pisar em ovo e tudo mais, é muito, como é que eu posso dizer? Geralmente tá... Fazer um omelete pronto, né, Carlos? Não, tem que pisar em mais uns 15 pelo menos, né? Pra fazer. E o omelete de pé não deve ser muito bom. Mas a questão não... Geralmente, essa questão de pisar em ovos está ligado que uma ou outra pessoa está tentando ficar num controle excessivo ali que chega a ser danoso. Eu acho que sim, né? Não sei. Não tá pro Hudson. Verdade. Tem algum comentário no Instagram, Hudson? Nossa, quem tá participando, manda um alô para tá participando do nosso Instagram aí, nossa live. Vou mandar um alô aqui e um abraço e agradecer ao pessoal que sempre marca presença aqui na nossa live no Instagram. Galera, se puder chamar as pessoas aí, a gente está sempre trazendo conteúdo bastante relevante, convidados aqui super especiais. E olha, sério, os convidados aqui têm comentários que sempre surpreendem. Já dizia Shakespeare, né? Para ter intimidade, falar, sabe o que Shakespeare falava, Carlos? Para ter intimidade?
Como é que é? Fala aí. Acontecer naturalmente, né? Não foi ele não que falou isso aí. Não foi ele, não. Mas eu acho que é tudo mais ter intimidade, né? Bom, a gente está perto de finalizar o programa e eu vou falar algo que acho que fecha os pontos aqui que a gente tratou um pouco, né, desenvolveu sobre a intimidade. O Carlos tinha falado aí sobre a afinidade, né? O que começa a criar o espaço para que haja a intimidade é a afinidade, é o elo mental, como ele mesmo mencionou aqui. Você é construído por experiências e no momento que você encontra pessoas que têm experiências semelhantes ou que têm uma visão semelhante diante do comportamento frente a essas experiências, você começa a ter uma abertura, você começa a se interessar pelo que aquela pessoa tem a dizer, né? A gente pressupõe para essa afinidade a possibilidade de uma comunicação fluida, uma comunicação que se conecte em vários níveis, né? Então, parte da afinidade, a partir da afinidade, a gente começa a fazer alguns testes, né? De responsabilidade, se aquela pessoa tem ou não responsabilidade afetiva, se ela tem autoconfiança, se ela é uma pessoa íntegra, né, que cumpre aquilo que fala, né? Se ela é autêntica, se o que ela fala vem realmente dela ou vem de outras fontes. A gente começa a fazer esses testes, mesmo que a gente não faça de forma declarada, de forma consciente, mas a gente tem essa percepção, até para nos resguardarmos, né? E no momento em que a gente transcende essa barreira, a gente começa a dar abertura para que esses relacionamentos comecem a vir. E o mais importante, tá? Sobre o pisar em ovos, para fechar essa questão toda. Relacionar-se, permitir a intimidade, é o mesmo que permitir se frustrar-se. Permitir a frustração para até você conseguir entender quem é essa outra pessoa. Porque é possível estar com essa pessoa apesar da frustração. Eu falo o seguinte, se tu gosta da coisa ruim da pessoa, vai gostar da coisa boa, né? Um parte muito específico. E outra coisa, galera, vamos levantar a seguinte bandeira, ó. Menos trinco, mais mistura. Vamos começar a se misturar, se conhecer o outro, criar mais intimidade com o outro. Vamos começar a compreender um pouco da situação. Ô, Carlos, ô, meu amigo, hoje a gente está aumentando o nosso nível de intimidade, já está aumentando, espero que possamos aumentar mais ainda. Dê suas considerações finais, meu jovem. Muito obrigado pelo convite, obrigado, Thiago, né? Espero aí, e Hudson também, espero assim que tudo isso acabar, a gente poder um dia ter uma conversa aí legal, todo mundo juntinho, aí a intimidade vai para o nível 3. Show de bola, né? Hudson, suas considerações finais, meu jovem. Cara, eu queria muito agradecer a presença do Carlos, muito boa mesmo, que é muito importante para mim. Carlos, que é um grandíssimo amigo, uma pessoa que eu admiro, tem um trabalho maravilhoso, uma sensibilidade. Sentar para conversar com esse cara aqui, cara, não dá para ficar menos que uma madrugada inteira, não. Eu percebi que vocês são muito íntimos. Nós somos. Eles são meus amigos de verdade, o Carlos sabe, são amigos meus. Legal, isso é bom. Então, queria agradecer novamente a presença dele, as pessoas que estiveram presentes conosco aqui na live, os nossos ouvintes aqui da rádio que estão sempre conectados, compartilhando dessa experiência ao longo dos dias, das semanas, dos meses. A você, Thiago, que tem sempre conduzido muito bem as nossas interações aqui. Estou aprendendo com os gurus aí, os gurus da vida. E queria deixar o recado seguinte, galera, abertura aí, para que a gente construa mais intimidade, né? Colocar essa provocação aí, até que ponto você é íntimo de você mesmo, para poder permitir a intimidade com outra pessoa. Se esse é um assunto que te interessa, se você percebe que precisa de uma intimidade maior consigo para se aceitar, ou para aceitar o outro, seus relacionamentos às vezes acabam não indo muito para frente porque você não consegue criar uma conexão, entre em contato com a gente, vai lá no @terapeuta-escritor, manda uma mensagem no direct, tem o meu telefone também, pode acessar pelo WhatsApp 981776377. Vou repetir, 981776377. Entre em contato e a gente vai encontrar a melhor forma de construir maneiras, ferramentas de te ajudar para alcançar essa intimidade. Fala
Fala o Instagram do amigo Carlos, pra gente conhecer o trabalho dele, ele é músico, você falou? Eu vou deixar ele falar, que ele... Fala aí então, Carlos. Vai lá. Opa, quem quiser me seguir no Instagram é Carlos com C, letra K, KR Valho. Então é Carlos KF Fábio, isso? KR Valho. É Carvalho com K na frente, sem o CA. Vai ficar bem complicado, né? Ô, cara, já fica o convite, a gente tem um quadro que é a Sala da Música, tá? Vamos combinar um dia pra você trazer seus tempos aqui, beleza? Muito obrigado. Show de valores? Muito obrigado, meu cara. Isso aí, outra coisa, eu tenho um lema aqui, tá? É o seguinte, se transe, cara, se conheça, seja íntimo. Então, ó, para encerrar a quinta-feira, se transe, galera. Um abraço, tudo de bom, Quinta do Sexo, fui! Alô, gente.